Todo mundo quer aumentar suas vendas, mas nem sempre sabe como fazer isso de uma forma consistente. Porque aumentar vendas depende de um processo, depende de pessoas e principalmente de uma estratégia bem montada. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje no canal do YouTube. Fica comigo! Como aumentar suas vendas? Certamente você me falaria que essa é uma pergunta de quase R$1 milhão. Eu diria para você que o empreendedor ele quer aumentar suas vendas, o líder quer aumentar, mas nem sempre sabe como fazer isso. Por quê? Porque às vezes o líder, por exemplo, fala de preço, mas ele só se baseia no preço para definir uma estratégia. E muitas vezes a equipe dele de vendas não está preparado para vender e ele não tem um plano, uma estratégia muito clara para conseguir melhorar o desempenho das suas vendas. Ou enfim, ele não sabe como fazer isso. Eu quero te dar algumas dicas de experiente, de muitos anos, trabalhando como gestor e trabalhando com consultoria, ajudando empresas a aumentar o seu faturamento, a crescer suas vendas. Primeiro ponto, você tem que identificar qual que é o potencial que você tem do seu produto, da sua empresa. Como é que você avalia o potencial? O potencial, ele é o potencial do mercado. Então, ou seja, se você não está vendendo, alguém está vendendo no seu lugar, porque tem potencial. Esse potencial ele precisa ser medido, porque entre o que você vende e o potencial, existe aquilo que eu chamo de oportunidade de crescimento. Vou repetir. Quando você consegue enxergar o potencial de mercado, você consegue medir o potencial de mercado, e entre aquilo que você vende, nós chamamos isso de oportunidade. Aqui que está o seu crescimento. E essa oportunidade, ela pode ser vinda a partir do momento que você começa a identificar e analisar o seu mercado e analisar a sua equipe. Analisar os pontos fortes e fracos da sua equipe. Mas em síntese, o que você tem que fazer? Se você quer crescer o seu negócio, se você quer crescer as suas vendas, você tem que começar identificando onde é que estão os seus pontos falhos. Onde é que de fato estão aqueles pontos que estão impedindo você de crescer. Então, a partir do momento que você identifica essas oportunidades de crescimento, você começa a trabalhar a sua equipe. Primeira coisa é a estratégia que você vai usar para crescer. Você pode falar, opa, nós estamos aí em época de mídia social, eu vou entrar no Google, vou fazer um trabalho muito forte, eu vou contratar um especialista e a gente vai investir no Google. Porque no Google ali a vantagem é que o cliente começa já, ligar para você. O cliente viu, começa a ligar, aí você começa a receber telefonemas e você começa também via mídia social, se você investe, daqui a pouco você começa a receber também o WhatsApp e telefonema. Ok, você começa a prospectar esse tipo de cliente. Essa é uma forma de você fazer, de você prospectar, que você gasta dinheiro. E a outra forma que você tem de fazer, que é uma forma que as empresas às vezes não estão prestando atenção, é entender que é preciso trabalhar a sua própria carteira de clientes. Às vezes vender mais para o mesmo cliente, por exemplo. Então você precisa trabalhar fortemente clientes que já não vêm há muito tempo no seu negócio, que são os seus clientes, que podem comprar e você fazer um trabalho com esses clientes, fazer uma campanha com esses clientes, criar uma campanha por telefone, criar uma campanha por WhatsApp, criar uma campanha de Instagram, mas direcionado para quem já é o seu público, quem já é o seu cliente. Às vezes pode funcionar em forma de promoção, às vezes pode funcionar em forma de fazer um trabalho com esse cliente de um produto novo, de um serviço novo, de mostrar o que você tem de novo para trazer para esse cliente, seja com produto ou com serviço. Tá? Então trabalhar a sua própria carteira de cliente, porque o que eu digo para as empresas, a carteira de cliente sua, gente, ela vale ouro, mas muitas vezes você só busca o novo e não está trabalhando essa carteira que você já tem. Esse é um ponto. Mas aí vem outro ponto que é fundamental, que é o que eu chamo de preparação da equipe de vendas. Eu tenho visto muito as empresas investindo muito dinheiro na campanha, no tráfego pago e trazendo os clientes. Mas você tem medido se esses clientes que têm chegado, como é que está a taxa de conversão deles? Porque muitas vezes você recebe lá um tráfego, como já aconteceu comigo. Aí você manda um WhatsApp para a empresa. Os caras demoram a te responder, ou te respondem já te falando do valor do produto, não te vende o serviço, a equipe está mal preparada, o redimensionamento da equipe que vai atender o WhatsApp ou que vai atender por telefone está mal preparado,
E às vezes por telefone é a mesma coisa, a pessoa nem pergunta o nome do cliente, não trabalha o cliente de maneira adequada. E o que acontece? Esse cliente ele foge pelas mãos. Então o que você tem que fazer? Você tem que primeiro entender, tá bom, o WhatsApp vai tocar onde? Vai chamar onde? Eu tenho pessoas preparadas para atender esse Instagram, esse WhatsApp, em quantidade e qualidade preparada. Eu tenho que trabalhar treinamento dessa equipe e o redimensionamento dessa equipe. Se eu tenho um call center, eu estou trabalhando no redimensionamento dessa equipe, tem um número de pessoas adequadas para atender esse telefone, o WhatsApp. Se não, se é a minha loja, se é o departamento comercial, tem gente para atender esse telefone, gente preparada. Como é que seu telefonema está sendo respondido? Ele tem um script, né? Tá claro como é que vai ser esse bom atendimento. Esse WhatsApp, está claro como é que tem que ser esse bom atendimento, né? Então tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, senão você corre o risco de estar jogando dinheiro fora e você não vai crescer, entende? Então você tem que investir muito no preparo e no treinamento da sua equipe. Então esse é um ponto importante para você crescer o seu negócio. E aí trabalhar as estratégias, né? Que estratégia você está usando para aproveitar essas oportunidades que existem? Sua equipe está sabendo vender valor? O que você está vendendo o seu negócio? Né? Que tipo de valor que as pessoas falada ou escrita ou o marketing está vendendo do seu negócio? Então esse é um ponto importante para quê? Para que você consiga capturar, né, o interesse, né, do cliente e consiga vender. Então você tem que estar sempre medindo os indicadores. Então você tem que fazer um painel de indicadores e medir o tempo inteiro e fazer esse trabalho, né, de acompanhamento daquilo que tem que ser feito diário, mensal, semanal, fazer reuniões constantes com a equipe para medir o resultado, para ver se a estratégia está dando certo. Então se você não tem um plano comercial, é claro que você não vai crescer. Ou você vai crescer de maneira desordenada ou você vai gastar dinheiro à toa. Então é preciso ter isso de uma maneira muito clara. É assim que você vai conseguir crescer as suas vendas e funciona, gente. Se você seguir o que eu estou falando, funciona. Quando eu vou montar um plano estratégico, eu faço em 3 etapas. Primeiro, análise do potencial, análise do mercado, análise do externo, análise do interno, os pontos fracos, o que precisa. Eu faço cliente oculto, faço cliente misterioso. Depois a gente vem com plano de metas, com todos os indicadores, pego todos os indicadores, fazendo plano de metas e depois a gente vem com a estratégia, né? E muito treinamento. Treinamento de vendas funciona muito, treinamento de atendimento funciona muito. É o tempo inteiro, é assim que você vai crescer. Se você não colocar essa cultura de metas, essa cultura de foco comercial em toda a sua equipe, não vai funcionar, você vai continuar patinando e você não vai conseguir crescer. Se você fizer isso que eu estou te falando, senta agora, avalia onde que é os pontos que eu coloquei para você que você precisa melhorar. Eu te garanto, né, que você vai enxergar, vai melhorar esses pontos e suas vendas vão decolar. Porque você merece uma empresa que cresce. Por quê? Porque mercado existe, oportunidade existe. Lembre-se disso. Vai lá, dá para melhorar.